Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre o Fórum Anual do Banco Central Europeu, que se vai realizar a partir da próxima segunda-feira em Sintra. Durante 4 dias, a cidade portuguesa vai receber governadores de bancos centrais, académicos, decisores políticos e especialistas do mercado financeiro, com o intuito de discutir sobre o estado da economia europeia. O tema central deste ano intitula-se Política Monetária numa época de transformação. Para falar sobre este tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Pedro Carreira Garcia. Pedro, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir e recordar um dos momentos mais impactantes dos últimos tempos em matéria de política monetária. Estamos a falar da descida das taxas de juros por parte do BCE. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. We will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. Acabamos de ouvir Christine Lagarde, que nos diz que vai baixar as 3 taxas de juros diretoras em 25 pontos base. Com base numa avaliação atualizada das perspectivas para a inflação, da dinâmica de inflação subjacente e da força de transmissão da política monetária, a Presidente do Banco Central Europeu considera que é apropriado moderar o grau de restrição da política monetária após 9 meses de manutenção das taxas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro, para dar algum contexto, no que é que consiste este fórum que o Banco Central Europeu organiza todos os anos? Porquê é que é relevante? Juliana, a tua apresentação foi excelente, quase não preciso acrescentar mais nada, mas posso dizer que é um fórum onde, como disseste, se encontram os grandes decisores da política monetária dos grandes bancos centrais. O Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos Estados Unidos são os melhores exemplos. Celebra este ano 10 anos, foi criado em 2014 pelo antigo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, e este ano Christine Lagarde vai voltar a presidir ao Fórum. O presidente da Reserva Federal, Jay Powell, repete a sua presença em Sintra e, como disseste também, o tema é a política monetária na meia transformação. Vão debater-se conclusões de estudos relacionados com o ambiente e um dos grandes temas do futuro na Europa, o tema da produtividade, mas o prato forte e a atenção tanto de jornalistas como de muitas das pessoas, dos participantes, é o tema da inflação, portanto, e o tema do alívio da política monetária. O BCE foi dos pioneiros a fazer essa redução da taxa diretora, mas mesmo assim diria que o futuro ainda é incerto e não se sabe muito bem ainda qual vai ser o ritmo de alívio das restrições na política monetária. Ao mesmo tempo, o Banco Central do Dólar está muito reticente em começar também o processo o ciclo de alívio das taxas diretoras, porque necessitam de ter a certeza de que a inflação, o processo de desinflação está firme e que irá continuar e que as taxas de inflação homólogas
irão continuar numa trajetória firme rumo à meta de 2%. Portanto, para além da inflação, certamente serão debatidos outros temas, mas porquê que a inflação ainda é relevante? O tema da inflação tem sido o principal tema nos últimos anos por razões óbvias. O custo de vida aumentou muito e tudo isto começou com a saída dos confinamentos durante aquela fase da pandemia em que, a dada altura, já podemos regressar ao mundo com os certificados, aquelas coisas já nem nos lembramos, mas nós, nessa altura, os preços, a tendência de subida dos preços começou a ganhar velocidade, porque voltámos todos com vontade de consumir e, tendo em conta que a produção de bens foi interrompida ou foi muito prejudicada durante os tempos de pandemia, não havia oferta suficiente para satisfazer essa procura. Portanto, aí começou o primeiro choque que fez que provocou um aumento dos preços. Depois, a guerra, a invasão da Ucrânia, fez os preços dos combustíveis e dos bens alimentares disparar e atingimos ritmos de subida de preços que a nossa geração, nós somos millennials e a geração Z, a nossa geração nunca tinha assistido a uma inflação deste tipo. E isso expultou a decisão dos bancos centrais aumentarem as taxas de juros, porque os bancos centrais têm a responsabilidade de garantir a estabilidade dos preços e, perante taxas de inflação destas, não tinham, há quem diga, enfim, a maioria, o consenso é que não tinham alternativa senão aumentar as taxas de juros muito rapidamente. Qualquer pessoa que se tenha dirigido a um banco nos últimos anos para pedir um crédito à habitação, por exemplo, percebeu que o dinheiro, portanto, o crédito faz-se pagar bem mais caro. E qualquer pessoa que tenha um crédito à habitação tem sentido isso na carteira. Portanto, isto é só um exemplo de como a subida das taxas de juros reduz o consumo, arrefece a economia e isso reflete-se no ritmo de subida de preços. Portanto, há quem diga que isto é um tema que vai ser debatido no fórum, que esta resposta draconiana dos bancos centrais foi desnecessariamente punitiva para as populações, porque alegando que a subida dos preços não foi uma questão de procura excessiva, não é? Foi uma questão de falta de oferta, incapaz de satisfazer a procura existente. E há quem diga que a resposta draconiana dos bancos centrais não era necessária, portanto, porque tratava-se de um problema do lado da oferta. A oferta era diversos bens, de repente não foi capaz, por várias razões, de corresponder à procura, que, segundo estes argumentos, não era excessiva. Por outro lado, e é um argumento, acho que diria que é o mais consensual, que é os bancos centrais não tinham outra escolha, tendo em conta o mandato que têm de garantir a estabilidade dos preços e um ritmo de subida de preços perto dos 2%, e não tiveram outra escolha senão aumentar as taxas de juros. E, curiosamente, um dos estudos que serão apresentados no fórum e debatidos é que o fator mais preponderante no acelerar da inflação nos últimos anos não terá sido a falta de oferta, mas sim o excesso de procura, o que dá argumentos e que acaba por confirmar ou ajudar o argumento, de certa maneira, dos que defendiam medidas, decisões mais veementes dos bancos centrais. Bem, tu há pouco referias que ainda não há decisões, ainda não se sabe o futuro das taxas de juros, mas tendo em conta que a taxa de inflação está a diminuir, achas que pode haver aqui bons sinais? Pronto, diria que o BCE, por ter sido o pioneiro, vai continuar e dir-se-ia que continuará a ser prudente também, dado que nos Estados Unidos não estão muito inclinados a começar um ciclo de descidas.
Aliás, de acordo com as previsões dos próprios banqueiros centrais dos Estados Unidos, deverá haver apenas um corte durante o ano de 2024. Só quando os responsáveis pela política monetária, com base na avaliação de dados, acharem que a trajetória das taxas de inflação está firmemente em queda, rumo ao alvo de 2%, é que vão se sentir mais justificados e vão ter argumentos para começar um ciclo de redução das taxas de juros. Mas, tendo em conta esta incerteza, preferem manter ou ser prudentes em relação na condução da política monetária. Esse é o discurso que fazem sempre, não é? Sim, de facto, os bancos centrais têm estado atentos e vão continuar a estar atentos à evolução da taxa de inflação, dos salários e todas estas questões para depois, eventualmente, decidirem. Só para terminar, que conclusões é que achas que vão sair deste fórum? É muito difícil prever o que aquelas cabeças vão concluir, o que é que vão dizer nos debates e nas intervenções que vão fazer em Sintra, e eu não arriscaria de todo dizer o que é que seja em relação a isso, mas tenho a certeza que quem se interessa por política monetária e muitos investidores, economistas, os mercados vão estar atentos aos sinais que Lagarde, Powell, principalmente estes dois líderes dos dois grandes bancos centrais do Ocidente, os sinais que eventualmente darão em relação ao futuro da política monetária dos Estados Unidos e da zona euro. E nós vamos estar cá para saber essas conclusões. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Expresso da Manhã. No último episódio, David Diniz conversa com o ex-secretário de Estado de António Costa, precisamente sobre a nova presidência do Conselho Europeu. A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.